Mais uma vez eu aqui pela madrugada. Não sei se vai rolar alguém ou não, mas vai ficar gravado na linha do tempo, então em algum momento as pessoas vão poder ver. Olha só, todo mundo já notou que ou pelo menos quem entra na minha página e curte meus desenhos, já viu que eu gosto muito de fazer figura humana, especialmente mulher, né? As mulheres de fato são muito bonitas. E a mulher em si, né? A gente enxerga beleza mesmo quando aparentemente não tem. Eu penso assim. Então, existem algumas linhas de referência que a gente usa quando constrói ou desenha um rosto feminino ou masculino, tá? Isso é válido para o masculino também. E essas regras já vêm de longa data. Eu deixei um aqui pronto e depois eu vou fazer um outro mostrando para todo mundo. E o computador que ele está no fundo, que dá para todo mundo ver um pedacinho dele, é porque daqui a pouco eu vou ver um filme na Netflix. Então, olha só. Aqui eu acho que dá para perceber o círculo, né? Esse rosto todo foi feito a partir dessas linhas guias, tá? Eu acho que dá para perceber que tem um círculo aqui, olha. Aqui é o círculo. Aí eu passo essa linha com uma leve curva, como se pegasse mais ou menos a altura de um terço desse círculo, não é no meio. Por quê? Porque o rosto ele está meio de lado. Essa linha aqui que eu passei atravessando o círculo, ela que vai se mover dependendo da direção que eu quero que o rosto esteja, o ângulo que eu quero que ele esteja. Hoje eu vou fazer esse meio de lado. Se alguém se interessar e pedir, eu posso fazer depois com ele de frente, olhando um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo e tal. Com o tempo, quem desenha frequentemente acaba dispensando essas linhas guias, ou faz só o essencial delas para daí construir o rosto, né? Sem usar a referência de outra imagem. E mesmo quem usa a referência de um retrato, de um outro desenho, usa essas linhas guias para colocar tudo proporcionalmente no seu devido lugar. Depois eu passo outra linha, também ocupando mais ou menos na altura de um terço desse círculo, mas só que mais para baixo. Depois eu passo outra linha bem abaixo desse círculo. E aí eu já tenho as linhas, pelo menos básicas, que eu preciso para construir o rosto. Se alguém entrar ou mandar mensagem, eu agora não vou conseguir ver, tá? Por conta da posição que eu deixo o celular, que eu acabei fazendo as pazes com esse suporte. Tá. Então eu vou fazer um do zero, tá bom? Vocês vão ver como é que é fácil. Bom, primeira coisa, né? Para fazer o círculo, não precisa ser um círculo super perfeito. Quem quiser um círculo super perfeito, pode usar um compasso. Esse aqui que eu vou usar é aquele compasso que você encaixa um lápis. Ele é maravilhoso, porque você pode botar qualquer tipo de material aqui. Caneta, lápis, grafite de qualquer intensidade, lápis de cor, entendeu? Eu vou usar um lápis comum porque é só um esboço, entendeu? Então não tem necessidade. Foi até o Miguel que me deu de presente esse compasso. Eu queria muito ter um desse, nunca tive. Foi a primeira vez. Agora, pode achar alguma coisa redonda, um pires, um copo, também, entendeu? Para fazer esse círculo. Ou fazer na mão mesmo. Eu, no caso, eu vou fazer usando compasso, porque é uma novidadezinha para mim. Eu ganhei, né, do meu filho. E aí eu vou usar. Vou fazer mais ou menos do tamanho que estava a outra, tá? Vou tentar fazer o risco um pouco mais forte para que todo mundo consiga enxergar. Mudei a posição da minha mesa para ver se aproveitava melhor a luz. Acho que dá para ver, né? Espero que sim. Depois que eu faço o círculo, aí eu vou passar aquela linha que eu falei, ocupando mais ou menos, aí ela vai ocupar exatamente o ângulo que eu quero
para onde o rosto vai estar virado, tá? Então, e eu não sei por que motivo eu gosto muito de ter sempre o rosto virado para a direita, que aí tá tudo invertido por conta do celular. Aí o que eu faço? Eu passo uma linha não muito curva, levemente curva. Aí eu desço bem, tá? Porque ainda vou passar duas outras. Esse lápis aqui, ele é muito macio. Eu comprei numa papelaria no Shopping Tijuca. Eu não consigo ler a marca Wes Villaga. Nunca tinha visto. Diz que é da Tilibra, que é aquela marca de agendas, né? Mas ele, assim, ele é muito macio. Ele é número 2, tudo bem. O HB é um pouco mais duro. Mas ele é bem... Eu gosto de lápis macio. Como esse papel não tem textura, ele é bem liso. Então funciona muito bem. E quando você achar que não tá bom, você vem com a querida borracha e apaga, porque vai fazer diferença se não tiver adequado como precisamos que esteja. Claro, eu tô fazendo mais escuro, mas o ideal é que vocês façam essas linhas guia bem claras, porque você vai apagar depois, né? Então, estando mais escuro, corre o risco de marcar o papel. Nesse caso, com o lápis é macio, com lápis macio, é mais difícil marcar o papel. Que é muito ruim quando isso acontece. Aí o HB é até melhor do que esse número 2 que eu estou usando. Ele é até mais interessante. Que ele é bem claro e mais difícil de marcar o papel. Isso estraga o desenho, né? Tá? Eu acho que dá pra ver sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco abaixo da metade desse círculo e passar essa outra linha também muito, quase reta, muito levemente curvada. Tem que ser mais abaixo. Como se fosse... Não chega a ser um terço, quase. Acho que aqui tá bom. Como ela tá ficando muito grossa e eu não tô movendo o caderno, o sketchbook, aí eu tenho mais dificuldade, porque eu gosto de movimentar o papel para fazer certos traços, ajuda para mim, né? Aí, a última linha aqui que eu vou passar é logo abaixo do círculo. Essa é bem abaixo mesmo. Logo abaixo. Tá? Pronto, eu já tenho as linhas guias. Parece esquisito, né? Quem olha assim, mas não é. Faz toda a diferença. E isso é como eu falei, tudo é prática, né? Quanto mais você fizer esses... Inclusive, a gente faz muito isso quando tá estudando desenho. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar nisso, tá? Inclusive, esse lápis, além de eu ter gostado muito dele, ele é macio e ele, para fazer sombreado, ele é muito bom. Ele tem bastante pigmentação no grafite. Então,
Aí, cada um vai seguir o seu caminho, tá? Mas eu acho que o primeiro elemento que é bom logo desenhar é o nariz, tá? Porque a partir dele você calcula mais ou menos a distância da boca e dos olhos em relação ao nariz. A orelha vocês vão ver que é bem fácil posicionar. Então, o nariz, ele fica exatamente, ele começa, a curva dele, aqui tem esqueci em termos de desenho, esse cantinho, como a gente chama, tá? Mas nota que aqui tem um cruzamento das linhas, né? Todo mundo, eu marquei um pouco mais, espero que isso esteja funcionando aí no... Tá. Então, nesse canto aqui, a gente começa a curva do nariz, que vai encontrar com a sobrancelha. E aí, a gente começa a descer um pouco na diagonal. E é nesse momento que você vai decidir o tamanho do seu nariz, tá? Do seu não, né? Do seu desenho. O seu nariz já tem o tamanho definido, a não ser que você seja criança e vá crescer, tá? Você pode fazer um nariz mais delicado, um nariz mais arredondado, um nariz mais batatinha. Aí fica a critério. Aquele nariz que tem levemente elevado, né, no meio do caminho, que eu pessoalmente acho bonito, sabia? E você termina ele onde está essa linha de baixo, tá? O que você vai fazer? Você vai puxar, dar uma leve levantada, aquela descidinha, porque você vai fazer a formação da narina. E aqui você já pode fazer uma curvinha para gerar a narina, tá? Aquela curvinha aqui. Aqui uma leve sombra, porque a gente tá de lado, né? Tá meio de lado. Eu não tô usando a borracha que eu gosto mais, que ela ficou no outro estojo. Você também vai fazendo os ajustes à medida que alguma coisa possa estar incomodando e você acha que pode melhorar, tá? Tá? E você já tem o nariz. Tendo o nariz, eu acho que já facilita você começar a dar forma ao rosto. Tá? É o que eu falei. Cada um com seu cada um, né? Esse é o caminho que pra mim é melhor. Se você começar pelo olho, você entender que é melhor pra você, ok, entendeu? Nada é definitivo. Achei que esse nariz estava um pouco grande. Aí eu dei uma leve diminuída nele. A borracha não tá muito limpinha, o que não é bom, tá? Como o rosto tá um pouco de lado, você entende que a outra narina, ela vai parecer um ângulo um pouquinho diferente, senão você não dá a impressão que de fato tá mais de lado, né? Bom, agora tá melhor pra mim. Bom,
Nessa altura, o que eu faria? Eu tentaria concluir o rosto. A gente percebe, se você tem o nariz aqui acima, vão estar os olhos logo abaixo da boca, né? Então, você vai começar a puxar da altura dessa linha o rosto. Nesse momento, você vai decidir se seu rosto vai ser mais bochechudo, se vai ser mais magrinho. Nesse momento aqui. Se vai ser mais do tipo quadrado. Eu acho bonito o rosto da mulher mais quadrado. Eu gosto. E aí, você vai puxar esse rosto até mais ou menos essa altura aqui. Tem aqui, começa a dar curva pro maxilar. Aí aqui você já começa a perceber um rosto mesmo, né? Vou dar um pouquinho mais de bochecha para ela. Depois tem algumas características, se você quer dar uma forma mais infantil ou masculina. Aí tem algumas características de rosto com estudos que você aprende isso. Esse aqui é um rosto básico feminino. E a partir dessa distribuição, é também um momento que você cria os seus traços, entendeu? Agora, esse espaço entre essa linha do lado oposto ao nariz é onde vai entrar a orelha. Tá? Então, você procura fazer a curva da orelha, distribuindo ela uma parte para dentro, uma parte para fora. O formato que você vai dar também, se vai ser uma orelha mais delicadinha, ou se vai ser uma orelha tipo Dumbo, aí vai de cada um também. Um orelhão. É uma moça, né? Engraçado esses termos às vezes que a gente usa, né? Ah, mais delicado, ou menos delicado, quando na verdade o que aparentemente não seria conhecido como delicado, naquela feição, naquele rosto né? Combina. Aí você faz aquele volume, né, que ela tem, até ir morrendo. Pronto, você já tem uma orelha mais ou menos estruturada, tá? Você pode... Eu puxei um pouco a linha que vai dar a curva do maxilar, porque ela fica mais ou menos no meio do lóbulo. É aquela carnezinha da orelha, né? Embaixo onde a gente põe o brinco. Tá? Você vê que já tem cara de rosto. Aí o que vai fazer muita diferença é a expressão que você decide dar pro olhar, sobrancelha. Isso vai começar a definir a personalidade desse rosto. Bom, o nariz ainda não tá perfeito. Nariz, ele tem que entrar perfeito, sabe? Aquela curvinha dele eu quero aqui.
Poderia ser um nariz mais fino, um nariz maior, mais arredondado, mais largo. Aí poderia, tá? Aí, como eu falei, vai de cada um. Você aprendendo isso aqui, você vai imprimindo o que você gosta, o que te agrada. Vamos lá. Bom, como esse rosto está um pouco de lado, só vou deixar um pouco menos curva essa linha para ajudar na hora de encaixar a boca. Só um pouquinho, tá? Como ele, tá vendo? Aí aqui passa ela. Tá eu tô fazendo muito forte para ver se aparece bem no vídeo. Como ele tá um pouco de lado, você vai ter mais boca para cá e menos para lá, porque ela tá virando o rosto, né? Então, você dá uma pequena distância, né, que tem entre o nariz e a boca. Existem outros tipos de linha guia, tá, que a gente cria. Esse é um exemplo bem simplificado. Tá? E o cantinho dela vai terminar mais ou menos na direção que tá a ponta do nariz. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouco mais ela, porque... E ela vai além da direção do nariz, para dar justamente essa impressão de estar mais de lado, porque senão não vai dar. Se não alargar um pouquinho um lado em relação ao outro, fazendo aquela boca com formato mais coração. Aqui é o meio, é nessa hora que também você pode decidir deixar a boca levemente aberta, se quiser, ou até sorrindo, mas vamos fazer ela mais simples, né, porque é o primeiro. E a parte de baixo do lábio, que pode ser mais quadrado, mais arredondado, aí vai de cada um. Tô fazendo bem forte, acho que tô exagerando, para todo mundo poder ver bem. Eu pensei até antes em fazer... E o queixo? Aqui, o que eu poderia fazer? Se achar que o queixo está muito pequeno, pode aumentar. Se está muito grande, pode diminuir. E aí você faz, nesse momento, um ajuste também. Tá? Agora a gente vai para a minha parte favorita, que são os olhos. Então, aqui, os olhos vão ocupar uma área menor. A gente começa abaixo da linha o olho. A sobrancelha vai estar acima. Tá? Então, você faz aquela curva do olho. O cantinho, onde tem a glândula lacrimal, né? A parte da pálpebra inferior. Se ela estiver olhando bem para lá, então a gente vai botar bem no canto o globo ocular. E aqui eu vou decidir onde tem aquele brilhozinho, né, do olho. Então, você faz como se fosse uma meia-lua, que é onde vai entrar aquele brilhozinho do olho. Tá. Aqui, como é que eu começo o outro? Como é que eu vou me guiar? O cantinho do olho vai ficar na direção desse acabamento do nariz. Normalmente é assim. Se você quiser, você pode até traçar uma linha, tá?
E em relação ao outro, que está no canto de um rosto que está se virando, ele também é um pouco maior. Então, você pode esticar um pouquinho ele para o outro lado. O globo vai ficar bem no canto, né? Senão ela seria vesga. Detalhes, assim, se vocês seguirem essa base, quiserem melhorar mais o desenho que está fazendo, pegar um retrato, até na internet como referência, ajuda muito. Ajuda muito. Tá? Agora a sobrancelha, que ajuda muito a expressão. A sobrancelha eu vou puxar dessa primeira curva do nariz. Aí eu decido se ela vai ser... As mulheres têm ela mais arqueada do que os homens. E mais grossa para o centro e afina mais para as extremidades. Eu gosto de um pouquinho grossa, eu acho que dá expressão. Aí, como é que eu me guio aqui? Da altura do cantinho do olho, eu vou e procuro, também se precisar, passo uma linha, fazer a curva. Até o acabamento do olho. Uma coisa que não pode faltar, ainda mais no meu caso, são os cílios, que eu já falei inúmeras vezes que eu adoro. Os cílios longos. Eu acho que a minha sobrancelha ficou um pouco mais alta do que a outra, aí eu dou uma ajeitada. Pronto. E aí, os cílios, sempre os movimentos assim pra cima. Ninguém precisa fazer cílio tão grande como eu gosto, tá? Mas realmente dá muita vida na expressão dos olhos, né? E você já tem um rosto. Eu não vou fazer o cabelo agora, porque senão vai ficar muito longo. E eu tô postando na minha página de desenho e pintura que eu tenho. Se ficar muito longo, demora muito para carregar. Os cílios inferiores. Ajuda muito a dar volume no olho. Não é um desenho realista, né? E pronto, tá aqui um rosto. Quando a gente for fazer o cabelo, vocês vão ver, o cabelo fica acima, né? Um pouco acima, tem que ter um pouco de volume acima, né, do círculo e bem preenchido até uma certa altura. No caso, se tiver franja, o pescoço, ele sai bem aqui dessa quebrada do maxilar e bem quase no meiozinho do queixo. Tá, aí a gente tem um rosto com algumas linhas básicas.
Outros esquemas facilitam mais ainda quem acha que não consegue desenhar. Mas se praticar, consegue fazer. E consegue até criar formas diferentes, né? E aí você vai melhorando, vai modificando. Olha, eu dei um pouco mais de curva no nariz. E você vai conseguindo o seu resultado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima live ou a próxima madrugada. Um beijo para quem passou por aí.